Reciclagem da Visão. Muito bem, lá vamos nós, dando largada no quadro Reciclagem da Visão. Você que está do outro lado, pode participar com a gente? Deve. Quem assistiu o Encontro de Brasília, comenta aí, coloca suas experiências. Vamos cumprimentando os nossos queridos presbíteros. Temos aqui de um lado, Jenner Soares de Aracaju. Boa noite, Jenner. Boa noite, Nicolas. Boa noite a todos aí da bancada. Boa noite a todos os ouvintes e telespectadores aí do programa Novas do Reino, né? Deus abençoe a todos aí, em nome de Jesus. Comente, Jenner. Carlos Eduardo de Aparecida de Goiânia. Boa noite, Carlos. Boa noite a todos. Boa noite, Nicolas. Boa noite, Sérgio e todos da bancada aí. Que a noite seja grandiosa para nós. Amém. Vamos lá, então. Já vou começando contigo aí, então, Carlos. Sobre o Encontro de Brasília, como é que tava lá? Olha, foi grandioso, né? Deu para se arrepiar bastante. Eu acho que a unção de Deus estava lá. E, assim, é um ditado que, às vezes, assim, quantidade não traz qualidade, né? Então, assim, não teve muita gente, mas a unção de Deus eu acho que estava lá. Quem estava lá presencialmente sentiu isso, entendeu? E teve muito forte a oração. E ela foi baseada institucionalmente em relação ao próprio Dica do Mês, né? Que eu senti muito isso, foi falado muito sobre oração, lá sobre isso, sobre libertação, então foi muito bom, é inesquecível. Tá certo, e todos nós aqui também acompanhamos pelo virtual, né, Jenner? Conseguiu pegar aí também o encontro? Bem, esses encontros têm sido cruciais, né, para a nossa vida, tem sido muito importante, mesmo à distância, né, mesmo muitos quilômetros aí de distância, né, a gente recebe muito bem aqui falar de Deus, e a gente vê assim o mover do Espírito pelo compartilhar dos irmãos, né, e a gente vê ali assim no decorrer das últimas ministrações, né, do encontro ali de Cachoeira, do seminário, e Deus ele já vem, né, fazendo trazendo um falar, né, levando a gente a buscar essa libertação, né. O incrível é que na hora do encontro nós estávamos viajando, né, a gente faz um trabalho em uma cidade vizinha aqui, em um centro de recuperação, e eu ia conversando, né, com dois líderes ali dentro do carro, e um estava até compartilhando assim, dizendo, irmão, tem hora que eu faço coisas assim e de repente quando eu vejo, eu nem compreendo como foi que eu fiz, né, e aí a gente começou a falar sobre a passagem, né, que Paulo ele diz, foi citada no encontro ali. Sim. E depois, quando eu fui assistir o encontro, foi trazido ali aquela passagem ali dos hospedeiros, né? E eu achei muito interessante, né? Porque o Espírito, a gente dentro do carro viajando, e ele estava falando a mesma coisa que iria ser falado no encontro, né? E a passagem ali de Paulo, né? De Romanos 7, eu tomo muito para mim, sabe? Porque realmente é uma luta, né? A gente sabe que a gente não pode julgar, a gente sabe que a gente não pode olhar com os olhares diferentes para o nosso irmão, né? Mas às vezes quando a gente vê, a gente já fez, né? Mas a gente não quer fazer, né? Então isso mostra ali, né, que Paulo, ele viu que ele precisava de libertação e a gente começa a entender também o processo de libertação que é preciso acontecer na nossa vida, que ainda há muita coisa ainda para a gente ser liberto, né? Então eu fiquei assim impressionado. Depois quando eu fui assistir o encontro, eu vi que o falar estava o mesmo do que a gente estava compartilhando dentro do carro, né? Então a gente vê assim que Deus ele é tremendo, né? É tremendo, e o falar dele esse final de semana assim, né, veio para casar assim com a dica mensal, né, de libertação. E eu creio que esses hospedeiros eles vão sair de dentro de nós, em nome de Jesus. É verdade, bem lembrada a dica mensal, a gente até falava aí na semana passada, é necessário a alimentação da palavra.
Se eu não me alimento, se eu não conheço meu pai, eu não vou querer levar esse evangelho, né? Porque nem eu vou entender direito o quão maravilhoso ele é, por que eu vou falar para os outros, né? E foi falado justamente sobre isso, né? O evangelismo, a gente se omite a fazer isso muitas vezes, e no nosso dia a dia, né? Deveria ser, como foi falado no encontro, tá numa padaria, tá no mercado, tá num banco, a gente deveria falar do Senhor, né? Tá sensível naquele momento para a situação ali. Tem sempre alguém que vai puxar algum assunto, ou eu vou ter a oportunidade de puxar assunto com a pessoa, mas a gente tem a oportunidade, basta estar sensível e nutrido também para carregar um conteúdo bom, né, Heriberto? Como é que estava esse encontro? Não sei se é a primeira participação do Carlos Eduardo no programa ou não, será? Primeira participação. É a primeira? Primeiro. Olha Então, aí. vamos aproveitar aqui a estreia, né, do nosso irmão para também saber dele como está o trabalho ali do Senhor no coração dele como liderança ali em Aparecida de Goiânia, né? O que Deus tem trabalhado no teu coração aí, irmão, e na congregação, né, nos membros ali da igreja. Começa na casa, né, e depois se expande aí para a cidade. Compartilha aí com a gente. Então, eu sempre fui um cara que tenta resolver tudo rápido, né? Então, assim, muito racional. O Flávio Manarelli, que é meu irmão, sabe, e poucas pessoas que me conhecem já sabem que eu sou o cara que tiver que resolver, eu vou resolver. E agora eu tô aprendendo que não é bem por aí. Então, assim, a gente tá acompanhando a parte do kit de presbítero e eu vi que às vezes tem que botar Cristo na frente, né? Tem que se acalmar o coração, deixar Cristo resolver. E lá no encontro foi isso, porque eu estava estudando, estava lendo, estava ouvindo ministração para Deus falar comigo, que eu estava sentindo que eu ia lá na frente falar alguma coisa, né? Então, eu fiquei naquela coisa, eu comecei a ficar agoniado, eu tomei banho ouvindo ministração, e eu fiquei para tentar ver. E falou comigo na hora no encontro. Veio aquela voz e falou assim, abre Tiago. Aí eu fui abrir em Tiago a Bíblia na hora, sentado ali. Então, assim, eu acho que depois que eu fui ungido lá, as coisas começaram a mudar um pouco, né? Assim, em relação à mansidão, deixar trabalhar, a alimentação. Então, assim, então essa parte toda que eu estou fazendo, isso está mudando um pouco o meu percentualmente em relação a isso. Então, assim, aí eu fui abrir a palavra em Tiago, li, aí me acalmei, e aí logo o Paulo lá me chamou para falar, então eu falei assim, então estou dentro do Espírito. E o que o irmão falou aí sobre a ministração que ele estava ouvindo, e depois ele foi ver a ministração e viu que falava todo mundo, uma coisa que eu aprendi agora há pouco tempo é que a gente é um corpo, né? Então Deus fala com a gente em diferentes situações, mas fala tudo igual, porque todo como nós somos um corpo, ele fala igual para todo mundo, de maneira diferente. Então isso é para ver que a gente realmente está no Espírito e que Deus está realmente falando com a gente sobre a parte de libertação em relação à oração. Então isso é o que mais mexeu comigo e mais que está me falando, né, sobre essa parte, e eu estou tentando ser mais calmo em relação ao agir, entendeu? Porque às vezes eu agia muito pela carne, e aí eu me estrepava todo, depois futuramente Deus trabalhava em mim e falou assim, já que você quer ser eu, vamos ver que eu vou te tratar agora. Então, lá no Rio eu já fui muito tratado, depois me jogou para Goiânia, fiquei longe de todo mundo, e ela falou assim, agora você não tem para quem fazer, então vamos ver como que você vai agir aí. E aí eu fui, né, administrando, fui estudando, fui lendo. Minha esposa não gostou muito porque ficou longe de todo mundo e ela gostava muito de ficar indo em tudo, em grupos familiares. Aí Deus, antes da unção de virar presbítero, me mandou para Rondonópolis, que eu fiquei 30 dias lá. Aí ele falou assim, vamos fazer um supletivo com você em 30 dias rapidinho. Que aí eu fui em 30 dias em grupo familiar, direto, em igreja. Aí eu falei assim, agora sim, agora você já está moidinho, vamos ver. Aí o Sérgio me chamou, falou assim, eu já tentei fugir dele umas 3, 4 vezes no encontro de Brasília, mas em Rondonópolis não deu jeito. Aí ele me chamou para falar lá, eu falei, não, vou dar um testemunho, eu fiquei sendo por último, aí eu falei, ué, não vai me chamar, e daqui a pouco, o último a chamar, quando eu falei, acabei que quando eu ia embora, não, volta aqui, vem cá, tem uma coisa para te aguardar aqui. Aí eu falei, então tá bom, né? Vai ser assim, então.
Amém. E aí eu estou aprendendo, né? Fazendo as coisas. Às vezes, quando eu ligo para o Edson, às vezes, quando eu ligo para o Juliano aí no Sul, tiro umas dúvidas, consulto, faço aquelas pesquisas mais ou menos, e aí, para tentar aprender a ser um pouco como que funciona essa parte. Mas estamos firmes aqui na obra. Amém. Boa. Tá certo. E esse gás aí que foi dado no Encontro de Brasília a respeito do evangelismo, Sérgio, isso serve para toda a igreja ou serviu ali só pro momento ali de Brasília? Que às vezes o pessoal acha, não, foi liberado nessa cidade, então vai ser só para essa cidade. Não, é sempre os conteúdos liberados assim nesses eventos é para todo o reino, tá, né? Todo o corpo de Cristo, né? Uhum. Eu entendo dessa forma. Mas o Espírito Santo trabalha no coração daqueles que estão ali que o evento é na região, na micro-região. Obviamente, né, que Deus tem algo especial, porque quando nós estamos ouvindo uma mensagem, nem todos recebem da mesma forma o entendimento. Sim. Parece que o Espírito Santo faz uma operação subjetiva, e se você vai conversar com os irmãos, eles entendem segundo aquilo que o Espírito Santo concedeu a eles. Pode olhar o parecer dos irmãos e não são iguais. Se você falar com um do sul, com outro do norte, com outro do centro aqui do Brasil, eles receberam as mesmas palavras, mas o depoimento deles vai focar algo um pouco diferenciado um do outro, porque o Espírito Santo trabalha nas necessidades que nós temos subjetivas. Então, você está num culto, você tem 1000 pessoas, você está pregando, mas Deus está trabalhando de forma diferente em cada um, em áreas diferentes de cada um. Sim. Então, essa multiforme sabedoria do Senhor, né? Uhum. A gente tem alguns comentários aqui do pessoal Vamos que lá. participou do encontro, né, ou assistiu virtualmente. A Lucimar comentou aqui que o encontro de Brasília foi uma bênção. A Cecília também, que é lá da região, né, comentou aqui que esse microjornal foi maravilhoso demais. O Senhor nos investiu com sua armadura, momentos inesquecíveis. O Paulo Sanchoteni também comentou, vida prática em Brasília. Obrigado, Senhor. Temos mais alguns comentários aqui da Rotema Distribuidora, a luz não faltou. E é isso aí, o pessoal tá começando a aparecer aqui nos comentários. Meninas, como é que tá aí os comentários pelo YouTube? A gente teve mais comentários aqui, tem, por exemplo, da Viviane Manfredini falando, né? O encontro de Brasília teve muita unção no momento em que orava um pelo outro. Mesmo no virtual, foi gritante a emoção. Depois a Sandra Engel trouxe assim, boa noite. No encontro de Brasília, fomos visitados pelo Senhor e exortados a consagrar, gerar e cuidar. A presença do Senhor foi muito intensa, glórias a Deus. E teve uma parte, acho que foi o culto de recepção que trouxe, né, sobre os hóspedes que a gente acaba recebendo, que a gente tem dentro de nós, né. E eu tava pensando assim, um hóspede, normalmente ele vem, mas ele não se responsabiliza em limpar nem nada, ele pode até tentar, né, trazer ali, deixar organizado, mas sempre que a pessoa vai, a gente vai lá e ajeita tudo de novo, a gente troca as coisas que ela usou, enfim. E na nossa vida, assim, olhando, tem essa parte do bem e do mal, né? E às vezes, acho que os hóspedes do bem, a gente pensa, assim, que não vão fazer tanto estrago, mas eles estão ali. Queria trazer uma pergunta para o Jenner, né? Como que é essa batalha espiritual de conseguir, né, ver Deus limpando até aquilo que a gente pensa que não nos faz mal? Tá um pouquinho baixo, eu não escutei muito não. Deixa eu ver se eu Pra venho mim, um pouquinho mais perto aqui. Dessa batalha entre bem e mal, Jenner. Como que é ver Deus limpando aquilo que a gente pensa que não nos faz mal? Amém. A batalha é intensa, né? Sempre é intensa. E se nós não buscarmos o consagrar para poder gerar e cuidar, né? Nós nunca vamos conseguir e alcançar o propósito que Deus tem para a nossa vida, né? E eu tenho umas anotações aqui, né? Do encontro, teve a palavra que foi lida lá de Salmos, né? Que fala sobre a limpeza, né? Salmos... Quem subirá ao monte do Senhor, né? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Que é limpo de mãos e puro de coração.
esse versículo, né, mostra, né, que a nossa luta agora é por essa limpeza, né? Limpeza das mãos, né, de purificação do nosso coração. Então a gente vai vendo do processo de libertação que precisa acontecer na nossa vida, né? E eu estava no grupo, né, agora à noite, né, eu estava compartilhando algo, né, e na primeira mensagem ali do CD Libertação, a gente vê que a definição, né, de libertação, né, é desencarcerar, né, se libertar de um cárcere, né, da prisão. E a gente vê que se Cristo já nos libertou, né, já fomos livres, né, e por que a gente permanece ainda dentro dessa cela, né? Por que ainda permanecemos presos em uma cela de portas abertas, né? E eu estava, o Senhor assim me levou a compartilhar algo assim, né, que cada processo, né, de vida da palavra, né, é um passo para sair dessa cela, né, um passo de libertação, né? E se há ira ainda no meu coração, né, e eu busco a mansidão, né, eu busco ser manso em um momento de ira, né, eu estou dando um passo para essa libertação, né, eu estou dando um passo para sair dessa cela, né, e foi trazido também o versículo lá de João 8,36, né, que fala, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, né, e muitas das vezes a gente vive no meio na igreja, né, na vida da igreja, né, e achamos que não precisamos fazer mais nada, né? E se a gente for ver a vida de Paulo ali, Paulo ele já estava dentro da igreja, já tinha recebido Cristo, mas ele, olhando para dentro de si, ele viu a imundície, né? E foi uma luta, né? Porque ele lá em Coríntios, se eu não estiver enganado, ele fala, esmurro meu corpo, né? Então foi uma luta para que ele chegasse a um nível espiritual do qual ele chegou, né, a dizer lá em Gálatas 2:20, né, eu já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então essa é a hora de nós começarmos a olhar para dentro de nós mesmos, né? Nós buscarmos essa purificação, né, da nossa alma, essa libertação, né, de tudo aquilo que a gente já sabe que a gente precisa se libertar, todos nós já sabemos. Assim como Paulo, ele já sabia daquilo que estava dentro dele, que ele precisava se libertar, e ele, né, lutou contra isso, né, e a batalha espiritual, ela é forte em todos os lugares, todas as cidades. Aqui, o Senhor tem nos levado a orar, né, e essa oração, assim, eu vejo que essa dica mensal aí passada, né, que nos levou bem antes da dica, né, nós iniciamos aqui o relógio de oração, e mediante a oração a gente viu assim irmãos crescendo espiritualmente, depois compartilhando, né, e buscando, né, e quando a gente realmente luta, né, batalha, né, com oração, porque as nossas armas não são carnais, né, mas a oração é a arma fundamental, né, para que haja um crescimento do reino na cidade, né, e a gente viu assim um crescimento espiritual de muitos irmãos assim que a gente começou a colocar em oração e graças a Deus nós estamos vendo o resultado aí. Mas a luta é sempre grande, né? É verdade. Tem mais comentários aqui do pessoal chegando falando sobre o encontro de Brasília, né? Legal. A Eduardo Oliveira comentou aqui que sentimos muito a presença do Senhor no encontro, fomos exortados com muito amor pelo Senhor e graças a Deus por essa oportunidade que tivemos de ter comunhão com os irmãos. E a Eliane Silva também comentou que o que mais me tocou no encontro de Brasília foi a primeira frase do apóstolo: Deus está operando sem anestesia. Falamos antes e uma pessoa não aceitou muito, pregue sempre. Isso aí. Teve uma questão que me chamou muito a atenção, que eu acho que foi falada no sábado, né? Que é a questão do padeiro vai fazer pão, leva o Senhor, né? O frentista vai trabalhar, leva o Senhor, né? E a consagração é justamente isso, né? Eu preciso estar preparado, eu preciso estar pronto e disponível para que o Senhor me use em qualquer lugar que eu vá, né? Eu não preciso fazer uma separação entre a minha vida com Cristo e o meu trabalho, né? E eu queria perguntar para o Carlos, como é para ti levar o Senhor para as pessoas que tu tem contato no teu dia, no teu secular? Como é para ti fazer essa junção? Como é que tu atinge as pessoas no teu dia? Então, aqui
não é tão fácil, né? As pessoas aqui em Goiânia, elas conhecem, mas ela tem umas que aceita de primeira e quer comer a palavra. Aí essas são mais fáceis. Tem outras que já são mais, ficam mais um pé atrás. Então, assim, a gente vê no trabalho que tem muitas pessoas que, por mau exemplos de igreja, as pessoas ficam meio receosas de ouvir. Então, quando você fala que, você é crente, aí a pessoa já fica te olhando diferente, né? Ele não deixa você se abrir. Tem outras que é mais fácil, então você já começa a conversar, ela já... Tem outras que nem sabe como você é, ela já vem puxando conversa, então você fica mais fácil de falar sobre isso, entendeu? Então, entre no meu trabalho, assim, na região aqui em torno, eu acredito que eu vou começar a ter mais oportunidade de fazer isso, porque desde quando eu vim para cá eu viajo muito, né? Então eu fico só o final de semana em casa, às vezes eu fico 15 dias direto, então volto no sábado para segunda-feira viajar de novo. E aí eu venho fazendo, conforme até o Edson de Rondonópolis me orientou, a ficar ungindo as cidades onde eu vou. Então eu fico orando perto, no próprio hotel, para tentar fazer alguma coisa para que eu consiga fazer. E nessa parte de libertação, mudando um pouco de assunto rapidinho, que cai dentro disso também, fala que a gente tem que orar mais pela própria cidade em si, do que orar para você primeiro, pedindo as suas coisas, que às vezes você, em relação às orações, às vezes não são atendidas, tem que ver qual tipo de oração que você está fazendo, porque às vezes está fora do princípio, está fora da vontade de Deus, e aí você não escuta. E o Luciano deu um exemplo, lá, aquela vez eu falei que era Juliano, mas é Luciano, tá? Eu confundi o nome, porque eu sou fácil de fazer isso. Ele falou lá em Cachoeira, sobre um rapaz que estava precisando de orientação, ele fez um negócio com Deus, vou ler 3 isso aqui para ver se você me dá isso aqui. Então fica tentando negociar com Deus e não consegue negociar, e com Deus não se negocia, né? Ele sabe todo o nosso coração. Então, é mais ou menos isso aqui, a gente está tentando crescer aqui na própria cidade, em levar a palavra. Agora vai dar mais certo eu não viajando, participar mais, tentar abrir grupos familiares na própria cidade, para ver se a gente cresce espiritualmente aqui. E principalmente orar pela cidade, que é o principal para que as coisas cresçam. Isso já foi direcionado para a gente, e a gente estava tentando fazer isso aqui. É verdade. Amém? E no encontro foi falando sobre o gerar, né? Teve uma parte ali que nos trouxe sobre essa questão de levar a palavra e percebendo naturalmente quando, por exemplo, vem uma criança ao mundo, na família, um bebê é chegado ali, traz muita alegria, muita felicidade, traz ali uma experiência nova para todo mundo e principalmente para quem se torna pai e mãe naquele momento, né? E parece que a cada filho as pessoas vão tendo uma experiência diferente. Eu queria trazer para o Heriberto, assim, se na tua experiência de gerar filhos, assim, para Deus, tu vê que a cada um, né, que ia mudando, Deus te dava novas experiências, uma maturidade espiritual que também te trazia benefícios só para ti, mas que, enfim, como é que foi essas experiências? Gerar filhos é um trabalho do Senhor através da vida da gente, né? Eu não tinha esse ministério, esse trabalho, sempre fui uma pessoa que não gostava de gente. Até chegar no reino e descobrir que Jesus ama gente, ama pessoas. Então, se ele ama pessoas, eu também preciso ser como ele, né? E todo evangelista que gera, ele acaba absorvendo um pouco da história das pessoas. Ele acaba se vendo muitas vezes naquelas... Eu lembro de situações assim que Deus ministrou para mim através da vida das pessoas que eu estava sendo usado para resgatar. Porque elas estavam num tipo de vida naquele momento que era exatamente onde eu iria estar, se seguisse nos caminhos por onde eu estava indo. Eu vejo que o trabalho de gerar almas para Deus é um trabalho de renovação de fé constante, porque a gente vê todos os dias que Deus está tirando pessoas da fila da morte eterna, mas não só isso. A gente começa a ver logo na sequência a cura de doenças emocionais, a restauração das famílias. A gente está experienciando aqui na cidade de Cachoeiro do Sul um momento assim maravilhoso de uma renovação assim
total da igreja praticamente, né? E nós temos contato assim, com muitas pessoas que estão diretamente envolvidas com o trabalho evangelístico. Eles estão assim incendiados com as experiências Legal. de ver Deus transformando a vida das pessoas. Então, é fato que quando nós estamos um pouco apagados na fé, a gente não deve orar para Deus restaurar a nossa fé. Eu acho que ganhar a alma incendeia o coração da gente muito mais rápido. Sair falando do amor de Deus para as pessoas e ver essa transformação acontecendo, isso anima a gente, né? E a gente vai absorvendo e crescendo em vida. Uhum, com certeza. Verdade. O pessoal sempre comenta, né? Eu gosto do grupo familiar novo. Mas é porque tá todo mundo começando, é que na verdade é justamente essa satisfação de tu ver a pessoa se alimentando, crescendo. Isso a gente pode fazer todo dia, né? Pode. No dia a dia, tá certo. Tem, Nicolas, 2 trabalhos aqui em Cachoeiro do Sul, né? Deus parece que nunca me deixa parar com esse trabalho de gerar, né? Sempre assim nos bastidores, né? Eu não falo muito sobre isso, mas Deus colocou dentro de mim um amor pela geração de filhos, sabe? Sim. E hoje tem 2 trabalhos assim que eu dirijo, as pessoas acho que nem sabem aqui em Cachoeiro, talvez alguns, que é um discipulado, né, no domingo de tarde, e também um outro trabalho assim, que é na terça-feira de noite, com pessoas totalmente novas, que estão chegando agora no reino. Isso renova muito a fé da gente. Eu acho que todo líder, assim, às vezes a gente estaciona um pouco, né, nesse ministério de governar a igreja na cidade. A gente nunca deveria parar de gerar, porque isso mantém o coração da gente vivo para Deus o tempo todo, né? Pô, com certeza. Eu tenho uma pergunta para fazer para o Sérgio aqui. Toca a Dá ficha. tempo Dá tempo. para compartilhar? Ele comentou no primeiro bloco ali que cada pessoa recebe de uma forma diferente a ministração, né? Porque as mensagens do reino de Deus aqui, elas são muito carregadas de conteúdo. Então, aquilo abrange, né, uma quantidade de almas que estão ali com fome e sede da palavra em vários aspectos. E para mim, já faz vários dias que Deus tem falado sobre os 4 pilares da edificação da igreja. E no sábado foi citado novamente esse tema, né? E eu sinto que Deus também está levantando esse assunto para a gente olhar com um pouco mais de atenção sobre o perseverar na doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e nas orações. E ali, irmão, traz na passagem, né, no livro de Atos, o perseverar na doutrina como sendo o primeiro item, né? E se ele é o primeiro, obviamente ele tem uma relevância, uma importância na vida de todos aqueles que são regenerados para conhecer a doutrina do Evangelho de Cristo. E a minha pergunta assim para o irmão é: as trevas também têm um assédio por contaminar a mesa, por denegrir a imagem dos mensageiros da doutrina dos apóstolos, porque da mesma forma como Cristo se preocupa com a sua palavra ser pura, para contribuir na geração dos outros 3 princípios, pilares, as trevas também atacam a mesa e a palavra de Deus e o ministério, né? Para colocar em descrédito, irmão, a mensagem do Evangelho, porque a gente vê assim Timóteo falando sobre a sã doutrina, muito, né? Paulo falando com Timóteo, o apóstolo João escreveu sobre isso também. Quando Judas falou sobre batalhar pela fé, me parece que é a mesma coisa, né? Que é perseverar na doutrina pura e santa de Deus. Como o irmão está enxergando esse momento espiritual da igreja, né? E essa questão do perseverar na doutrina e, em contrapartida, o assédio das trevas em contaminar aquilo que é puro de Deus. Sim. Isso que você colocou é algo muito importante. Nesses 34 anos que eu estou aqui, eu vi o inimigo tentar estragar minha cabeça para desobedecer o Senhor e para desvalorizar a pessoa de Cristo e fazer eu desanimar por meio dos membros da igreja, e difamação e calúnia, muito isso no decorrer das experiências. Então eu sempre vejo a mão do inimigo agindo, até porque o inimigo sabe as nossas fraquezas e sempre vai usar
essas fraquezas para nos atacar. Isso na vida de qualquer pessoa aqui do reino. Só que ele só tem essa lacuna para atacar, que é a pessoa que Deus escolhe para liberar o conteúdo puro de Deus. Ele não consegue sujar a doutrina e torná-la impura. Isso jamais vai acontecer. O que pode acontecer é as pessoas abandonar Cristo porque se decepcionaram com o agente liberador. Que aconteceu muito isso, talvez, no passado. Houve 2 divisões na igreja, vai haver a terceira agora. Já tem gente duvidando do Evangelho do Reino, né? Já recebo assim, muitas ataques, assim, discordando das pregações. E, enfim. Então, o inimigo, o diabo, só consegue atacar, tentar sujar o plano de salvação e restauração do Senhor através do instrumento do ministério. Mas a palavra ele não consegue sujar, né? E como as pessoas não têm nível de discernimento espiritual, e esses ataques até confortam o coração de muitos que não estão de acordo, né? E afasta eles da igreja. Então é uma forma muito inteligente das trevas agir, sendo que as pessoas não devem ficar num grupo familiar, numa igreja na casa, numa igreja, num ministério, por causa de um instrumento que está sendo usado por Deus, e sim porque Deus é puro em todos os aspectos. O que deve me prender na igreja não é o pregador, e sim quem é o dono do conselho, né? Da doutrina pura. Então está acontecendo isso ao longo desses anos. E o que Deus sempre me mostra para poder me manter aqui? Não entendo. Então sempre Deus manda eu perseverar. E essa foi a chave de eu conseguir ficar sendo útil a Deus aqui por enquanto. Perseverando. Mesmo quando tudo estava dando errado, quando tudo estava destruído, quando tudo estava em descrédito. Já passei por esses momentos, quando eu achei que tudo ia acabar, mas não acabou. Porque eu perseverei só no Cristo. Eu não olhei para homens, não olhei para pessoas, eu olhei só para Cristo e eu consegui vencer esses momentos. Amém. Irmão, só para completar aqui uma outra coisa, né? Tem uma semelhança muito incrível, assim, desde aquela liberação de Atos 2:42, a carta de Paulo para Timóteo, porque a gente fala, assim, de o ano 30 e poucos, né, ali de Atos dos Apóstolos, e Paulo escrevendo para Timóteo em 60 e poucos. Então, o ministério tem 30 e poucos anos aqui. E Paulo escreveu dizendo que haveria muitos que não suportariam a sã doutrina. Então, a forma como o Evangelho, o Novo Testamento, mostra a igreja e a forma como Deus estabeleceu a igreja aqui, nesse movimento, a semelhança é uma coisa incrível, né? Eu também penso assim. Porque tudo isso é mérito divino, né? É a glória dele. Porque é difícil tu segurar uma pessoa amando o Senhor tanto tempo assim. Muito difícil. Eu creio que Deus tem que trabalhar muito no vaso para poder mantê-lo assim, não digo perfeito, né? Mas que ame a Ele, que respeite Ele, a Cristo, né? Então, o trabalho do Senhor com qualquer ministro é manter ele amando o Senhor. Então, o maior trabalho do Espírito Santo dentro da gente é para sempre eu colocar Cristo em primeiro lugar como o meu primeiro amor. Esse foi o trabalho nesses 34 anos.
Deus nunca deixou eu me autodegradar, porque psicologicamente eu vejo o que eu penso, eu sei o que eu sou, a imagem não é alta, é baixa sobre mim mesmo, porque eu tenho, talvez assim, muito presente de revelação do Senhor, e isso me deixa ficar pequeno e às vezes tem uma tendência em me autodepreciar. E isso eu sei que não é de Deus. Porque se Deus nunca chamou gente perfeita para fazer as coisas. Mas às vezes eu sinto isso. Quanto mais a luz, mais tu sente que tu é impuro. Entende? Porque cada vez que tu prega, tu é atingido. Tu é o primeiro a ser socado por tudo. Entende? Não é uma coisa muito fácil. Veja bem o trabalho de Cristo, né? Uma pessoa que vai aprender a tocar violão, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês. O cabeça, toda a nossa capacidade está aqui nessa cabeça. Mas quando eu ponho as mãos no instrumento, que é o violão, eu tenho que usar as duas mãos. E elas não têm habilidade, mas a cabeça já entendeu tudo. A cabeça já sabe tudo. Mas as minhas mãos não conseguem expressar o que eu tenho dentro da minha cabeça, porque eu não tenho habilidades práticas. Eu tenho que treinar vários anos, às vezes, para poder sair uma coisa perfeita na habilidade das mãos. Né? É a mesma coisa a pessoa que prepara um alimento. Tu vai pegar as mãos da pessoa e vai endeusar? Não. Aquilo é uma habilidade. Aquele alimento sai da cabeça de uma pessoa que aprendeu alguma coisa. E as mãos estão adestradas à cabeça, então saiu aquele alimento bom. Então a glória nunca é do instrumento, né? Exato. Muito bem, estava olhando o horário aqui, já estamos finalizando a programação, 22h54. Rendeu o assunto hoje, hein? A gente está recebendo ainda compartilhar sobre Brasília. Você que está nos ouvindo, não conseguiu mandar por texto, mande um vídeo para nós, 3, 4 minutinhos, para o nosso número de WhatsApp. Vou pegando as considerações finais aqui, já agradecendo aos nossos presbíteros, Carlos Eduardo, que esteve estreando aí no Reciclagem da Visão. Muito obrigado, Carlos. Obrigado a você. Eu só queria deixar uma palavra, até que é coisa rápida, eu sei que está encerrando, que foi falado que a ministração lá em Brito foi sem anestesia, né? E o que eu estava falando aqui em oração, em relação ao que Deus falou comigo em cima da hora, e realmente foi sem anestesia e foi para mim mesmo. Eu li lá na hora, mas foi para mim, e eu vou repetir aqui. Tornai vós, Tiago 1, 22. Tornai vós, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando vós mesmo a vós mesmos. Então, assim, eu acho que essa palavra veio muito para mim. Eu li lá na hora, mas a gente tem que estar sempre em oração e acompanhando a palavra e lendo e praticando. Então, eu acho que isso que Deus falou para mim lá em Brasília, para eu não ficar saindo do conhecimento e sim ir para a prática. Então, foi essa injeção que me deu lá sem anestesia, como o Sérgio falou, e a irmã lembrou aqui agora. Então, é o esclarecimento que eu passo para todos, para a gente tentar praticar mais e não só conhecer a palavra. Amém? Deus abençoe a todos. Igualmente, muito obrigado, Carlos. Jenner, deixe aí tuas considerações finais. Amém, irmãos. Que Deus abençoe a todos aí. E vamos perseverar aí nos versículos chaves aí que foram deixados para nós, né? Mateus 6:33, Mateus 16:24, né? Para que nós venhamos alcançar aí o nível espiritual desejado por Deus aí. Amém? Deus abençoe a todos aí. Obrigada, muito obrigado, Jenner. Ministro da Palavra, Sérgio, muito obrigado. Deus abençoe a todos e que Deus continue nos restaurando. Amém?